Olá, muito boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de maio de 2019. Eu tenho a alegria de poder compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. Na verdade, hoje dois. Um deles será a base da nossa conversa, o outro é um texto paralelo a ele. Vamos primeiro ao texto paralelo. Mateus capítulo 18, do verso 12 ao 14. Então, 12, 13 e 14 dizem assim, Mateus 18. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Agora, Lucas 15, de 1 a 7. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, os versos 1 e 2 de Lucas 15, eles formam uma espécie de introdução. E nós podíamos dar, por exemplo, um título sugerido por um comentarista, que poderia ser o seguinte: buscando o perdido e celebrando o achado. No verso 1 de Lucas 15, nós temos o registro de que pecadores e publicanos, o que indica que o povo das ruas, para o qual os fariseus olhavam com desdém, porque conheciam a lei, vinham até Jesus. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Mateus, por exemplo, era um publicano porque foi cobrador de impostos, né? E os pecadores, na visão dos fariseus, eram todos aqueles que não eram efetivamente religiosos, e principalmente aqueles que não eram nem fariseus nem escribas, ok? No verso de número 2, esses fariseus e escribas, os fariseus, uma seita religiosa extremamente exacerbada no seu zelo para com a palavra de Deus. Só para nós termos uma ideia, os fariseus tinham 365 leis negativas. Não pode, não fale, não toque, não mexa, não vá, não venha, não levante, não sente, não encoste, não coma, não beba, não olhe. Se nós olharmos para o ano, tem 365 dias, é como se eles tivessem um mandamento negativo para cada dia do mês. Tão exacerbados eles eram no cumprimento da lei, lei que eles mesmos criaram. E os escribas, eles eram os intérpretes da lei, eram os escritores da lei. Eles eram da linhagem sacerdotal, mas vários deles também se tornaram fariseus. Eles murmuravam, ou eles reclamavam, porque eles não apreciavam o verdadeiro motivo de Jesus, que era o desejar reabilitar pessoas abandonadas, como no caso publicanos e pecadores. Bem, Lucas 15, ele é composto de 3 parábolas. Hoje nós falaremos sobre a primeira delas. A primeira delas envolve os versículos lidos, 3, 4, 5, 6 e 7. Trata da ovelha perdida, que combina com Mateus 18, o texto que lemos, de 10 a 14. As 3 parábolas, ainda que falaremos sobre uma hoje, elas tratam de coisas muito parecidas, muito próximas. Por exemplo, as 3 tratam de perdas e depois de achados os encontrados. Também tratam de motivos
movimentos feitos na direção para se achar o que se perdeu. E por último, elas tratam das celebrações pelos achados e encontrados que haviam se perdido. Vamos à parábola de hoje, a parábola da ovelha perdida, como lido Lucas 15, de 3 a 7. Eu quero destacar 3 coisas no versículo de número 4. Primeiro, do deserto. O texto fala que essas ovelhas estavam no deserto. O deserto é um lugar aberto, um lugar sem limites, é um lugar sem paredes, sem muros. Isso nos faz pensar neste mundo nosso, onde muita gente também anda por lugares abertos e facilmente se perdem. Aliás, o texto diz no verso 4 que uma das ovelhas se perdeu. Vejam, o pastor contava as suas ovelhas no fim de cada dia, para se certificar de que nenhuma delas se desgarrou. Se faltasse uma, ele ia imediatamente à procura dela, que é o que aconteceu com essa ovelha que se perdeu. E aí isso nos faz pensar no nosso Deus, que vai ao encontro da sua ovelha que se perde, que se desgarra, que se solta das demais do seu rebanho. O texto mesmo diz isso, que o pastor vai em busca. A preposição epi, e de escola, p de Paulo, e de igreja, significa que, além do pastor seguir a pista da ovelha, ele também a encontra. A palavra dá a ideia de uma busca persistente até o sucesso. Ou seja, o pastor busca a ovelha que se desgarrou até encontrá-la. Assim como Deus nos procura, nos busca, vai ao nosso encontro até que ele nos ache. Olhem para o versículo de número 5. Achada a ovelha perdida, o pastor a coloca sobre os ombros. A ovelha, diferentemente dos outros animais, ela não consegue encontrar o caminho de volta ao aprisco. Por isso o pastor precisa trazê-la. Se a ovelha se perder, a não ser que o pastor vá buscá-la, ela por si só, sozinha, ela não volta. Como nós, se nós nos desviarmos, se nós nos distanciarmos do aprisco do Senhor, por nós mesmos não voltamos. A menos que o Senhor vá ao nosso encontro, procure-nos e, achando-nos, proceda como este pastor da parábola, que na verdade é o que acontece mesmo. O que o pastor da parábola fez? Ele encontrou a ovelha perdida, colocou-a nos seus ombros e trouxe a ovelha de volta para o seu rebanho. Veja, a ovelha perdida estava muito provavelmente cansada, caminhou no deserto, se sentindo sozinha, perdida, sem orientação. Por isso o pastor, carinhosa, amorosa, gentilmente, a coloca nos seus ombros e a carrega atrás de volta para o seu aprisco. É o que Deus fez conosco. Nos encontrou quando estávamos perdidos. Carinhosa, gentil, amorosa, zelosamente, ele nos coloca sobre os seus ombros e traz-nos para o aprisco. Veja o versículo de número 6. O texto fala da ovelha perdida. A expressão é muito forte em hebraico. Em hebraico nós teríamos a seguinte frase: tu probaton mou, tu apololos. O significa o seguinte: minha ovelha perdida. A ideia é a de pertencimento. Esta ovelha pertencia ao pastor, o pastor tinha posse dela. Esta era uma ovelha do pastor, por isso ele vai procurá-la, por isso ele vai buscá-la, assim como Deus vai buscar aqueles que pertencem ao seu rebanho. E no versículo de número 7 nós temos uma colocação interessante. Jesus diz assim: os justos não necessitam de arrependimento. Esta é uma referência semi-irônica feita aos fariseus, porque eles se consideravam infinitamente melhores do que os publicanos e pecadores que eles censuraram lá no versículo 1 e 2. Nos versículos 1 e 2. Então este versículo de número 7 é a aplicação da parábola ou a conclusão do argumento. Jesus diz que a sua atitude para com o perdido, a ovelha perdida, ilustrada aqui na atitude do pastor, é um reflexo das reações no céu. Deus sente mais prazer e alegria pelo pecador que se arrepende, e os anjos também, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas aí vem uma pergunta: quem são esses justos que não precisam de arrependimento? Lutero, grande reformador, e outros, juntamente com ele, entendem que Jesus se refere aqui
aquelas pessoas que já foram justificadas pela graça de Deus como resultado de um arrependimento anterior. Então não há necessidade de um novo arrependimento. Os justos eram aqueles que, na opinião dos fariseus, não necessitavam de arrependimento, porque eles, fariseus, se colocavam nessa categoria. Então Jesus, com efeito, diz: vocês desprezam aqueles que vocês mesmos chamam de pecadores e publicanos, mas o céu se alegra muito mais pelo arrependimento de um desses pecadores e publicanos do que por 99 de vocês, fariseus, que se consideram justos. Então aqui há um jogo de palavras, né, e de sentimentos. Os fariseus se consideravam justos, melhores do que os publicanos e pecadores. E Jesus vem dizer que Deus veio buscar aqueles que se perderam. Os fariseus entendiam que não se perdiam, porque a sua religiosidade os levava de maneira exacerbada a se sentirem próximos de Deus, mas isso eles se sentiam. A Bíblia não diz que a coisa funciona desse jeito. E aí os pecadores que se arrependiam eram alvos da busca, da procura do Senhor, e quando os encontrava, havia alegria no céu. Eu espero que Deus abençoe sua vida, que você tenha paz no seu coração, que a sua família desfrute de saúde e de graça do Senhor. Eu os convido e as convido a que nos encontremos novamente no próximo domingo, dia 31 de maio, pela manhã, às 9h30, para estudar a palavra do Senhor, e à noite, no culto de louvor ao Senhor. Fique na paz, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Tchau, gente!